Capítulo 7. Perto da hora do jantar, eu receava cair no sono em cima do prato. Talvez ninguém se importasse se eu não comparecesse. As refeições vinham sendo silenciosas, a não ser que eu me esforçasse pelo contrário. Mas quando desci as escadas e vi minha avó materna batendo num guarda com a bolsa, tive certeza de que a noite seria tudo menos chata. Não me venha dizer que não posso chegar numa hora dessas! Ela berrou, enquanto sacudia o punho enrugado. Mordi o lábio para conter o riso. Mas eu não disse isso, madame. O guarda argumentou com a voz tensa. Só falei que estava ficando tarde. A rainha vai querer me ver. A voz Singer era uma criatura temível. Se eclodisse uma guerra durante o meu reinado, meu plano seria mandá-la para a frente da batalha. Ela voltaria para casa segurando o inimigo pela orelha em uma semana. Fui até o saguão. Vó! No ato, ela deu as costas para o guarda e me encarou, se desmanchando na mais carinhosa das expressões. Ah, aí está, minha preciosa! A TV não te faz justiça. Você é tão linda! Me inclinei para que ela pudesse beijar minhas duas bochechas. Obrigada, eu acho. Cadê a sua mãe? Fazia tempo que eu queria vir, mas me insistia para eu não me meter. Está bem melhor agora. Posso levar a senhora até ela, mas não prefere comer e se recuperar da viagem antes? Perguntei, indicando a sala de jantar. Minha avó chegou a morar no palácio quando eu era mais nova, mas depois de minha mãe passar anos tentando cuidar dela, a velha Singer não aguentou e um belo dia foi embora. A longa viagem que fazia até o palácio consistia, na verdade, em atravessar a cidade em 1 hora, mas, pela reação da minha avó, parecia a travessia de Ilia de ponta a ponta. Isso sim seria maravilhoso, ela disse antes de vir ficar ao meu lado. Viu? É assim que se trata os idosos. Com respeito. Ela acrescentou, lançando um olhar cortante para o pobre guarda, que permanecia estupefato, com a bolsa dela nas mãos. Obrigada, soldado Farrell. Por favor, leve a bolsa para a suíte de hóspedes com vista para os jardins no 3º andar. Ele fez uma reverência e saiu enquanto nós duas nos dirigíamos para a sala de jantar. Alguns dos garotos já estavam lá e arquearam as sobrancelhas ao ver a mãe da rainha. Fox logo se aproximou para se apresentar. Senhora Singer, é um prazer conhecê-la, disse com a mão estendida. Veja, este é bonito, Edie. Olha o rosto dele. Minha avó comentou, agarrando o queixo do rapaz, que ria por entre os dedos dela. É sim, vó, eu sei. É um dos motivos para ele ainda estar aqui, eu disse. Murmurei um pedido de desculpas, mas Fox balançou a cabeça, radiante com a aprovação da minha avó. Gunner, Hale e Henry vieram todos juntos para conhecê-la. E aproveitei a oportunidade para cochichar com Eric. Algum compromisso amanhã? Ele fez uma cara confusa. Acho que não. Por quê? Estou planejando uma coisinha com Henry. Ah! Ele disse balançando a cabeça como se minha resposta fosse óbvia. Não, estamos livres. Ótimo. Não comente. Insisti. Claro que não. Quê? Minha avó berrou. Fale de novo. Eric deu um pulo e se curvou diante dela. Perdão, senhora. O Sr. Henry nasceu na Noruécia e só fala finlandês. Sou o intérprete dele. Ele diz que está encantado por conhecê-la. Ah, certo, certo. Minha avó tomou a mão de Henry. É um prazer conhecer você também. Levei-a até a mesa da família. Ele não é surdo, vó. Ela deu de ombros, como se isso bastasse como explicação. A senhora tem falado com o tio Jared? Jared quer vir para cá, mas está trabalhando num projeto de prazo bem curto. Você sabe que eu nunca entendo uma palavra do que ele diz. Minha avó agitou as mãos no ar, como se enxotasse as palavras complicadas que meu tio usou. Tive notícias de Cota também.
Não sabe se deve passar aqui ou não. Sua mãe e ele até tentaram ao longo dos anos, mas os dois parecem incapazes de manter a educação um com o outro. Mas ele melhorou. Acho que foi esposa. Fomos para o outro lado da mesa e ela se sentou no meu lugar. Embora fosse temporário, eu achava muito estranho sentar no lugar do meu pai. Tanta coisa tinha sido confiada a mim e, mesmo assim, minha sensação era de ter roubado alguma coisa dele. A tia Lia dá a mesma impressão de saber acalmar os outros. Concordei. Acho que isso é importante, um complementar o outro. Os mordomos logo se apressaram em trazer um pouco de sopa para minha avó, pois conheciam a paciência curta dela. Sorrindo, observei-a começar a comer. Funcionou para mim e seu avô, para os seus pais também. Ao ouvir isso, ignorei meu prato e apoiei o queixo na mão. Como era o vovô? Um homem bom, muito bom. Sempre queria fazer a coisa certa. Demorava mais para se irritar do que eu e não desanimava. Gostaria que você o tivesse conhecido. Eu também. Deixei minha avó comer e me peguei correndo os olhos pela sala. Kyle era o contrário de mim por ser humilde em aspectos que eu era orgulhosa. Henry era o contrário de mim por ver alegria onde eu só enxergava desafio. Ian, Fox, Gunner, cada um tinha uma característica que era oposta na minha personalidade. A francesinha é assim para Aaron? Minha avó perguntou, sem se esforçar para esconder o desgosto. Pensei um pouco antes de responder. Na verdade, não. É como se fossem duas metades do mesmo coração em corpos diferentes. Comecei e meus olhos lacrimejaram. Estava tão cansada e com tanta saudade dele. Não sou nem capaz de começar a descrever o quanto ele a ama. Minha avó resmungou. O suficiente para sair de casa. Suspirei devagar. Exatamente, vó. Ele sofria tanto longe dela que foi capaz de suportar a dor de abandonar a família, a casa e o país, sem nem saber como seria recebido, apenas para estar com ela. Ela notou a tristeza na minha voz e pôs a mão sobre a minha. Está tudo bem, querida? Claro, só estou um pouco cansada. Preciso descansar. Respondi já me recompondo. Bem nessa hora, cada em Austin entraram correndo e me deram a desculpa perfeita para escapar. Os meninos vão levar a senhora até minha mãe. A vozinha gritou de alegria. Meus meninos! Enquanto ela estava distraída, me afastei e me aproximei de Henry discretamente pela lateral da sala. Toquei o ombro dele, que levantou os olhos do prato com seu sorriso permanente no rosto. Olá, hoje! Soltei uma risada. Você gostaria de almoçar comigo amanhã? Esperei Eric entrar em ação, mas Henry ergueu o braço, pedindo tempo para se concentrar. Almoçar? Amanhã? Perguntou. Sim. Bom, sim. Abri um sorriso. Nos vemos então. Deixei a sala, olhando rápido por cima do ombro para ver Henry agarrado ao ombro de Eric, extasiado com o convite. Também parecia muito contente por ter tido uma interação sem precisar de intérprete. Eric concordava com Henry, feliz pelo amigo. Mas eu já tinha visto ele abrir sorrisos mais brilhantes antes. Olhei o relógio. 00:10. Se eu conseguisse dormir naquele exato momento, teria mais 5 horas de sono. 10 minutos depois, ficou claro que isso não ia acontecer. Eu costumava desligar a mente no fim do dia com muita facilidade, mas naquele momento parecia que todas as tarefas que tinha deixado pela metade me acompanhavam, pouco importando se eu estava ou não bem descansada para lidar com elas. Vesti o roupão, passei os dedos pelo cabelo e fui descalça para o corredor. Talvez, se eu fosse ao escritório, conseguiria trabalhar um pouco e acalmar meu cérebro. Voltaria para o quarto depois, mas antes disso, eu precisava de café. Era tarde demais para alguma criada ainda estar trabalhando, então desci rumo à cozinha, que parecia nunca estar totalmente vazia.
Com certeza alguém poderia me ajudar. Assim que cheguei ao segundo andar, contornei a escada e dei um pulo para trás. Levei um susto com a figura que vinha bem na minha direção. Ah! Eric exclamou ao perceber de repente que havia alguém no caminho. Apertei um pouco mais o roupão, embora já estivesse completamente coberta, e joguei o cabelo para trás, na esperança de parecer menos surpresa do que estava. Ele recuou, sem saber o que fazer, e então se curvou do nada. O movimento foi tão apressado, tão mal feito, que não contive o riso. Ele mesmo achou um pouco de graça e balançou a cabeça diante das trapalhadas. Ele também estava de pijama, calça de listras azuis e uma camisa simples de algodão, e circulava descalço pelo palácio. Mas o que você faz acordado a uma hora dessas? Perguntei. Harry tem estudado inglês mais a sério desde que você anunciou a elite, e queria estar preparado para o encontro de amanhã. Paramos faz alguns minutos, e eu ia na cozinha pegar um chá com mel. Dizem que mel ajuda a dormir bem, ele explicou com a voz baixa e apressada, como se estivesse preocupado em não me chatear. É mesmo? Vou experimentar amanhã. Na verdade, eu ia na cozinha pegar café. Alteza, sei que você é uma mulher muito inteligente, então lamento dizer que café não vai te ajudar a dormir. Nem um pouco. Comecei a rir baixo. Não vai, eu sei. É que eu queria trabalhar um pouco. Não estava conseguindo dormir. Então achei melhor tentar fazer alguma coisa útil. Estou certo de que você sempre faz coisas úteis, até dormindo. Abaixei a cabeça, contornei o balaústre e ele me seguiu escada abaixo. Eu só conseguia pensar em como ele pareceu monótono no primeiro dia. Uma sombra de pessoa. Agora eu sabia que a simplicidade era um escudo que escondia um garoto inteligente, pensativo e engraçado. Embora eu ainda não entendesse o motivo dessa reclusão, sabia que ele era muito mais do que mostrava aos outros. Como Harry está se saindo? Nas aulas de inglês. Ele deu de ombros e pôs as mãos atrás das costas. Bem, não maravilhoso. O que eu te disse antes continua sendo verdade. Vai demorar bastante para vocês se comunicarem por conta própria, mas ele gosta tanto de você que está se esforçando ainda mais. Eric baixou a cabeça, como se avaliasse os resultados mentalmente. Perdão, eu devia ter perguntado antes. Como estão seus pais? Ouvi falar que sua mãe está acordada e se recuperando. Ela está, obrigada. Ela deveria ter voltado para o quarto hoje, mas tinha uma coisa estranha nos níveis de oxigenação dela. Então os médicos preferiram deixá-la na ala hospitalar mais uma noite por precaução. E meu pai continua dormindo numa cama improvisada ao lado dela. Eric abriu um sorriso largo. A ideia de ir na saúde e na doença fica bem mais palpável quando a vemos bem na nossa frente. Concordei com a cabeça. Para ser sincera, às vezes até me intimida ver os dois. Parece impossível conseguir uma relação que seja pelo menos próxima da que eles têm. Ele sorriu. Não dá para saber tudo sobre o relacionamento dos outros, nem mesmo dos nossos pais. Às vezes, principalmente o dos nossos pais. Ele acrescentou, como se tivesse pensado isso antes, talvez sobre a própria família. Eu garanto que, pelo menos uma vez, ele deve ter dado um presente horrível de Natal para sua mãe e recebido em troca um dia de silêncio. Pouco provável. Eric não se abalou. Você precisa aceitar a ideia de imperfeição, mesmo naquilo que você considera mais perfeito. Seu irmão fugiu com uma garota, se casou no meio de um turbilhão e pode estar descobrindo neste exato momento que ela ronca tão alto que ele não consegue dormir. Cobri a boca, mas não rápido bastante para abafar a gargalhada que escapou. Imaginar a cena do coitado do Aaron apertando os travesseiros contra os ouvidos me pegou desprevenida. É bem possível. Ele acrescentou, parecendo satisfeito por me ter feito rir. Você acabou de arruinar a imagem que eu tinha de Camille. Como vou ficar séria na próxima vez que a vir? Não fique séria, ele disse apenas. Simplesmente ria.
A imagem que você tem de todas as pessoas provavelmente não corresponde à realidade em algum aspecto. Balancei a cabeça e suspirei. Você tem razão, o que dificulta ainda mais tudo o que faço. Confessei. Como a seleção? Há momentos em que acho mais fácil lidar com uma sala cheia de políticos do que com 6 garotas. Para cada coisa que aprendi até agora, devo ter deixado passar umas 12. Está confiando seriamente na sua intuição, então? Com certeza. Bem, sua intuição acertou na mosca no caso de Henry. Ele é tão bom quanto parece, mas você deve ter percebido isso, já que o manteve no grupo final. Ele disse, e reparei que havia algo esquisito na voz dele, como se estivesse decepcionado por admitir aquilo. Cruzei as mãos e só então percebi que já tínhamos passado bastante da cozinha. Bom, eu ainda poderia voltar lá para pegar um café depois se ainda quisesse. Tem sido difícil enfrentar toda essa situação. Não era para ter uma seleção. Antigamente as princesas eram oferecidas em casamento para fortalecer relações internacionais. Mas meus pais prometeram que jamais fariam isso comigo. Assim, me ver numa sala cheia de garotos e ter que escolher um deles para ser meu parceiro pelo resto da vida é assustador. Meu ponto de partida são só algumas impressões e a esperança de que ninguém está me enganando. Arrisquei um olhar atento para ele. Seu rosto estava abatido. Deve ser muito assustador mesmo, ele comentou devagar. É surpreendente que tenha funcionado bem no passado. Não quero ser deselegante, mas de fato a seleção parece meio injusta. Concordei com a cabeça. Foi exatamente o que eu disse quando me apareceram com a ideia, mas insistiram para eu tentar. Então não foi ideia sua? Gelei. Você não queria uma seleção? Senti aquele tipo de calafrio que desce pela espinha quando você é pego em flagrante numa mentira. E era assustador, porque a verdade já tinha sido sugerida pelos jornais e espalhada por um monte de gente. Eric, isso precisa ficar entre nós, eu disse baixo. As palavras saíam mais como um pedido do que como uma ordem. Eu confesso que, no começo, não queria saber da seleção, mas agora... Agora está apaixonada? Ele perguntou, curioso e melancólico ao mesmo tempo. Soltei uma risada. Estou um monte de coisas. Encantada, assustada, desesperada, esperançosa. Seria legal poder acrescentar apaixonada à lista. Pensei em Kyle e na nossa conversa no jardim. Amor era uma palavra forte demais para aquilo. E eu não achava apropriado contar para Eric nada do que tinha conversado com Kyle. Às vezes tenho a sensação de estar perto, mas neste exato momento a seleção é uma tarefa que preciso concluir. Por uma série de razões. Por uma série de pessoas também. Espero muito que você seja uma delas. Sou, garanti, mas talvez não da maneira como as pessoas pensam. Ele não respondeu, apenas continuou a caminhar, refletindo sobre o que eu tinha dito. Você não pode contar nada disso a ninguém. Não acredito que falei essas coisas para você. Se a seleção começar a parecer uma piada ou falsa em qualquer aspecto... Eric me interrompeu com um gesto. Não precisa se preocupar comigo. Jamais trairia sua confiança. Imagino que não seja uma coisa fácil de obter. E eu odiaria desperdiçá-la. Abri um sorriso. Bom, você definitivamente merece. Já guardou segredos para mim antes. Me tirou do meio de uma briga e me trouxe uma flor quando não precisava fazer isso. Era só um dente de leão. Questão de perspectiva. Eu lembrei e ele abriu um sorriso ao ouvir o mesmo argumento que tinha usado. Só estou dizendo que você fez muito por mim sem ter qualquer obrigação. Conquistou minha confiança. Que bom, ele disse simplesmente. Porque estou aqui para o que você precisar, sempre que precisar. A sinceridade na voz dele era nítida a ponto de doer, o que quase me deixou paralisada. Os olhos de Eric eram claros e azuis, num contraste marcante com o cabelo escuro. Talvez por isso brilhassem tanto naquele momento. Mesmo?
Perguntei, embora não tivesse motivo para duvidar das palavras dele. Claro, ele respondeu. Você será minha governante. É um privilégio servi-la. Limpei a garganta. Claro, obrigada. É um consolo saber que existem pelo menos algumas pessoas que não preciso ralar para conquistar. Eric abriu um sorriso bondoso e me dei conta de que era uma vitória ter alguém como ele por perto. Agora com licença, eu disse me afastando. Realmente preciso tentar dormir. Ele fez que sim com a cabeça. Claro, sei que devo estar à disposição de Henry, mas por favor, me diga se houver mais alguma coisa que eu possa fazer para ajudá-la. Sorri sem responder e voltei para o quarto com a postura mais ereta que eu podia manter.